Hoje é dia de botar as frustrações pra fora. Na moral, que filme horrendo. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu achei ele tão horrendo, pra vocês não perderem tempo assistindo essa desgraça. Eu vou fazer o possível pra não soltar spoilers, pelo menos na primeira parte. E assim que eu começar os spoilers, eu dou um aviso aqui. Ah, e pra quem tá se perguntando, cadê o vídeo de narração dessa semana? Eu coloquei pra semana que vem, porque eu preciso colocar toda a minha frustração pra fora com esse filme horroroso. Então, desculpa pra quem queria ver a narração, vai estar semana que vem, beleza? E vamos aproveitar pra farmar um pouquinho em cima dessa minha raiva. Vamos lá, vou explicar por que eu acho esse filme tão ruim. Primeiro que ele é um filme que ele pega o plot de 5 anos de quadrinho, e eu digo 5 anos cronológicos dentro da história, não 5 anos de publicação, mais o plot do jogo, e soca tudo em, sei lá, 1h10, 1h15, por aí. Então ele soca tudo junto, tenta contar, entre aspas, a mesma história, depois tenta contar outra história, nada faz sentido nessa desgraça. E mais um detalhe, também tem elementos dos quadrinhos de Injustice 2. Então, me pareceu que eles realmente não sabiam o que estavam fazendo, ou que eles não sabiam o que queriam fazer, além de não ter entendido os personagens e toda a base que faz Injustice funcionar. Cara, pra quem não sabe o que é Injustice, o que eu acho muito difícil, porque foi praticamente uma febre alguns anos atrás, é um universo paralelo em que muita treta acontece, o Superman vira um ditador, tirano, supremo dominador do mundo, e a Insurgência, que é o grupo do Batman e de outros heróis que não concordam com isso, tentam enfrentar ele. No jogo, acontecem outras coisas envolvendo realidades paralelas para poder enfrentar esse Superman. A história se baseia nisso, e o quadrinho, ele mostra o desenvolvimento desse Superman por 5 anos e quanto tempo leva para ele se tornar esse tirano gigantesco. Leva anos. Mas nessa história leva talvez nem um mês. Dá a impressão que se passa semanas ou talvez nem uma semana. É muito estranho como o time skip desse filme funciona. Sim, eu tô surtado aqui. Outra coisa muito louca é que nada tem consequência. Nada tem consequência, não importa quem morre. Pra quem conhece Injustice, que é basicamente o Mortal Kombat da DC Comics, sabe que uma coisa que marca muito é a morte dos personagens, e geralmente mortes bem sangrentas, que nessa animação ficou bem mais ou menos. Esse ponto a gente deixa passar. Só esse ponto. O que complica é que personagens importantes morrem e não faz diferença nenhuma na história, ninguém cita mais sobre os personagens. As únicas mortes importantes são aquelas duas que movem a história, que são aquelas do início, que quem jogou o jogo e quem leu o quadrinho conhece, que é... Daqui a pouco eu falo, na parte dos spoilers eu conto certinho. E aquela outra morte que acontece no meio de um conflito entre os grupos, que também muda completamente outro personagem, que nos quadrinhos ele teve... Acho que 2 edições... Eu não me lembro. Algumas edições pra lidar com essa morte, e aqui ele teve uma cena de 3 minutos, talvez. Essa história ela pega tudo que tem, e ao invés de adaptar, poderia adaptar só o ano 1 da história, eles mudam completamente, mudam o final. Eles mudam o final da história. Tentam pegar elementos do jogo pra fazer esse final, só que não constroem porcaria nenhuma pra chegar até ali. Então, tipo, meu Deus do céu. Sabe, não faz sentido aquilo. Sem contar que eles pegaram um plot daquele filme de 2017 da Liga da Justiça. Eles poderiam escolher de qualquer filme, escolheram daqui. Eu vou entrar nos spoilers, então já fica aí o aviso de spoiler. Mas não precisa se preocupar tanto com spoiler não, porque não vale a pena perder o teu tempo assistindo esse filme. Então, fica aí. Tá, o filme ele começa, ele é um pouco rushado, o comecinho ali, aquela parte do Superman descobrindo que a Lois está grávida. Ele conversa com o Batman, o Coringa tá em Metrópolis, o Coringa usa um gás pra deixar o Superman alucinando, que é o gás do espantalho com elementos de Kryptonita. O Superman acha que a Lois é o Doomsday, no caso o Apocalipse, mete a porrada nela, leva ela pro espaço, e quando ele se dá conta que é ela já morreu. E quando o coração dela para de bater, tem um dispositivo ligado a ele que faz com que uma bomba nuclear exploda em Metrópolis, matando milhões de pessoas. Tá, esse é o plot, até que tá bem fiel ao original, mas foi muito rushado, muito rushado. Tá, até aí beleza, o problema é que tem um personagem muito importante
Meu Deus do céu, tô rindo de nervoso. Tem um personagem muito importante, que ele é importante no jogo. Ele é um dos seguidores do Superman que fica contra ele durante o jogo. Que ele morreu antes da cidade explodir. Numa armadilha do Coringa. E esse personagem é o Flash. O Coringa matou o Flash. E ninguém ligou, ninguém citou essa morte. Ninguém fala em momento nenhum sobre a morte do Flash. Ninguém liga pro Flash, cagaram pra morte do Flash. Que? Tá, vamos continuar. Explodiu a cidade. Superman fica muito bolado. O que ele faz? Ele vai até o Batman que tá com o Coringa lá em Arkham e atravessa o braço no Coringa. Beleza, isso tá fiel também. Só que daí pra frente começa a desgraça a desandar completamente. Eles tentaram juntar um monte de coisa. Aí depois disso, a trindade principal da Liga da Justiça se reúne lá na Torre de Vigilância. Pra quem não sabe, a trindade é o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. O Superman ele já tá, mostrando que ele tá com raiva, ele tá com um luto muito forte, porque a Lois morreu, o bebê morreu junto. E o Batman começa a falar que essa não é a maneira certa de lidar com as coisas, que o Superman matou um cara e que as leis devem ser respeitadas. Aí a Mulher Maravilha já fica contra, ela fala que as leis dos humanos são fracas e sei lá o quê, e que não funcionam. E ela vai embora com o Superman, o Batman fica meio bolado. Daí o Superman começa lá a interferir nos governos de outros países. O Arqueiro Verde sequestra a Arlequina, prende ela num lugar feito de chumbo, onde o Superman não pode nem ouvir e nem ver através das paredes. Aí rola aquele discurso na ONU, que também tem nos quadrinhos, que o Superman fala que não importa de quem são as terras, não importa a sua crença, não importa se lutam pela liberdade ou se são terroristas. Ele fala que monstros não serão livres. E ele deixa bem claro que todos os conflitos no mundo devem acabar ou ele vai parar todos eles na força. Aí tem aquela discussão na Torre da Liga da Justiça, sem o Superman, porque o Superman ele tá fazendo as tretas dele lá com os governos. E a Mulher Maravilha meio que brigando com o Batman ali, discutindo com o Batman sobre a escolha do Superman. E o Aquaman ele fica muito puto ali, ele diz que nada das leis do Superman vão se aplicar em Atlantis, ele sai da liga, e é a única aparição dele no filme também, sendo que ele é até que bem importante em Injustice, mas... E aí vem a maneira de tirar personagens importantes da história de maneira ridícula. Aquaman fica puto e vai embora, o Shazam é chamado pelos deuses, porque tem alguma coisa muito estranha acontecendo. O Hal Jordan, Lanterna Verde, vai embora também, porque estão chamando ele lá. E porque tem alguma coisa muito estranha acontecendo também. Então, nossa, narrativa bosta. E o Superman continua, ele faz algumas coisas que atrapalham até o governo americano. E o governo manda o Mestre dos Espelhos sequestrar o pai do Superman. Aí o Superman ele começa a ter uns conflitos de tipo, será o que eu tô fazendo é certo ou errado? Sei lá o que. Tá, beleza. Aí vai indo, a Mulher Maravilha encontra o cara... Aí o Superman vai lá, ele salva o próprio pai. Depois o Superman aparece na Batcaverna. O Damian agradece por ele ter matado o Coringa. O Superman fica meio tipo, então tá. Aí começa a conversar com o Batman. Ele diz que vai fazer um discurso em Gotham e queria o Batman do lado dele. O Batman não aceita. E no discurso em Gotham, o Superman diz que vai levar toda a galera do Asilo Arkham pra uma prisão exclusiva que ele mesmo construiu, que ninguém sabe onde é que é. Aí o Damian começa meio que a ficar contra o Batman, ele fala que talvez o Superman tenha razão. Batman vai embora com a Asa Noturna, deixa ele pra trás. Na invasão do Asilo Arkham pra impedir o Superman de levar os prisioneiros. Parece que o Damian tá ajudando o Superman. Aí começa uma treta, a Harley Quinn aparece e solta todos os prisioneiros. Eles têm que deixar a diferença de lado pra enfrentar todos os prisioneiros. Em algum momento o Damian perde o controle e começa a bater, provavelmente no Charada pela Máscara Verde, deve ser. Sem parar, e ele já caído no chão, e o Dick questiona, dizendo que o Robin não ataca gente que não pode se defender, e aí, acontece aquela morte que no quadrinho já é meio bosta, que é o Damian acertando a Asa Noturna, ele batendo a cabeça na pedra, mas nesse caso não teve nem pedra, ele só acertou o bastão na cabeça dele, ele morreu, e a batalha acaba aí. O Superman vai atrás da Selina, que é a mulher gato, e fala pra ela que ela tem que ficar um pouco com o Batman porque ele tá sozinho de luto, porque o Dick morreu. E aí que acontece a cena de 3 minutos do luto do Batman. Cara, o primeiro Robin morreu pelo filho do Batman. Não tem como o luto dele ser uma cena de 3 minutos e nada mais. Olha esse filme. Tá, eu vou acelerar aqui, tá? Aí começa várias tretas, o Superman rouba a tecnologia do Senhor Incrível, prende ele. O Dick Grayson vira uma entidade, que é o Deathwing, começa a possuir uma galera pra ajudar ao lado do Batman.
Tá, vamos lá. Aí continua, acontece várias outras coisas. Aí surge o primeiro time da insurgência, que por algum motivo um dos membros, que é a caçadora, desaparece no meio do filme. Ela só aparece na reunião, depois nunca mais. Aí acontece a treta deles invadirem a Fortaleza da Solidão. O arqueiro atira no Superman, o Superman desvia a flecha acerta no pai do Superman. O Superman queima a cara do arqueiro e ele morre na hora. Aí o Jonathan diz que foi um acidente, perdoe-os e sei lá o que. Aí o Superman começa a tomar o controle do mundo completamente. Ele se alia ao Ra's al Ghul, o Ra's al Ghul dá um robô pra ele. Aí o Superman mata os adolescentes que eram adoradores do Coringa, mas não estavam cometendo crime nenhum. E o Batman mostra a filmagem do Superman fazendo isso no mundo inteiro. A Mulher Maravilha fica meio estranhando, ela acha um exagero e tal. O robô que o Ra's al Ghul deu pro Superman se mostra uma coisa completamente diferente. O Ra's al Ghul tá controlando ele, esse robô rouba os poderes dos outros, ele começa a imitar os poderes do Superman, ele começa a vencer o Superman, então os membros que restaram da Liga aparecem pra ajudar, o time da insurgência aparece pra ajudar também, aí começa uma treta, eles conseguem vencer o robô. Isso tudo depois que o Homem-Borracha libertou o Senhor Incrível de dentro da prisão, porque ele é o único capaz de vencer o Superman com tecnologia e tal. Então, enquanto tá acontecendo essa briga, o Senhor Incrível cria um portal e entra nesse portal. Então, depois de vencerem o robô, o Superman diz que todo o time da insurgência vai preso. A Mulher Maravilha questiona, que ela fica tipo, eles salvaram a gente, isso não faz sentido. E o Superman fica naquele de, você está se voltando contra mim, Diana. Sendo que, no original, isso é completamente diferente. Ela é uma das pessoas que mais fica incentivando o Superman a fazer o que ele faz. Aqui ela... A construção dela o filme inteiro foi praticamente pra ela ser tão, sei lá, tão maligna, talvez, quanto o Superman. Cara, tipo, meu Deus, que horrível, velho. Vamos seguir. O Superman joga a Diana longe e ele se prepara pra matar o Batman. Então ele vai atirar com a visão de calor e quando ele atira aparece um S do Superman na frente dele. E aí a gente vê que vem um Superman de outra dimensão e provavelmente, sei lá, um Superman da nossa Terra principal. Um Superman mais clássico, cueca por cima da calça e tal. Começa uma batalha muito louca, eles se quebram pra caramba, tal, que não é tão bem animada assim. Nenhuma das batalhas eu achei muito legal nesse filme. Infelizmente, porque tinha de tudo pra ser muito bom. Mas nem isso salvou. Aí começa essa treta muito louca aí. E o Superman do Injustice acaba vencendo o Superman cueca por cima da calça, porque ele tá sempre se segurando. E aí o Injustice vai pra cima do Batman, arrasta ele pelo chão, o Batman fica todo quebrado. E aí ele mostra sua última arma, que é o plot twist. E aí o Batman mostra sua última arma, que é o... o Batman mostra sua última arma, que é o plot twist. Deus, eu tenho que parar de rir. Que é o plot twist tirado de uma das cenas da Liga da Justiça de 2017. Que é aquela cena que o Superman acabou de acordar, ele tá meio do mal. E pra fazer ele voltar a si, aparece a Lois Lane. Só que nesse caso sai do portal uma Lois Lane grávida, já bem barriguda. Uma Lois Lane que perdeu o seu Superman, que ele morreu lutando contra o Brainiac, que faz ele desabar. Tipo, eu até entendo ele desabar vendo a Lois Lane, uma questão de que ele tá de luto ainda. Ainda mais que a história parece não ter se passado nem um mês da morte dela. E aí ela começa a falar que, isso que ele tá fazendo é errado, sei lá o que, sei lá o que. E ele percebe que o que ele fez tá errado. Ai, meu Deus do céu. Ele percebe isso e ele diz que, eu mereço morrer. Aí o Batman, não, você vai ser preso e quando a gente precisar de ti, a gente vai te soltar. E depois que a gente não precisar mais, a gente vai te prender de novo, que é uma prisão que tem sol vermelho, então ele não tem superpoderes e tal. Que é mais ou menos aquela prisão no final do jogo. Se vocês repararam, teve um plot twist meio parecido com o do jogo, que trouxeram o Superman, só que nesse caso o Superman perdeu. O do Injustice venceu, no caso. E aí ele se entrega, ele se arrepende de tudo que ele fez, ele vai embora. Ninguém leva ele preso, ele pega e vai embora voando. Ai, meu Deus. Ele vai embora voando. E aí o Batman olha pra Selina, que é a mulher gato, e diz, nós ganhamos uma nova chance, e tasca um beijão. Na hora que ele taca o beijão, acaba o filme. Olha que merda. Se tem uma característica que é muito forte no Superman de Injustice, é que ele é um completo desgraçado, e que mesmo depois que ele é preso, ele ainda acredita que ele tá certo.
Tanto que quando ele é preso, ele fala, se me soltar eu vou matar vocês tudo, porque vocês estão errados, vocês estão agindo como vilões, vocês são traidores. E isso vem mais forte no segundo jogo, que quando soltam ele pra lutar contra o Brainiac, começa a ter uma treta do Superman contra o Batman, o time da insurgência ali, porque ele quer voltar a tomar o controle. E aí que tá o segredo, pelo menos do final de Injustice, do primeiro jogo pra mim, porque apesar deles ter vencido o Superman, corre um risco iminente dele voltar e dominar a desgraça toda. Se der uma coisinha errada, ele vai dominar o mundo todo de novo e talvez matar todo mundo que derrotou ele. E nesse caso não tem mais esse perigo, não tem mais essa sensação de, nossa, pode dar merda a qualquer momento. Não, porque ele se arrependeu e vai aceitar ser preso, só que nesse caso ele foi embora, sei lá pra onde, talvez pra Fortaleza da Solidão, não sei. Nossa, que filme bosta. Na moral, o luto do Batman em 3 minutos, a única morte que ecoa bastante é um pouquinho da morte do Coringa pra ter um desenvolvimento da Arlequina, que era um desenvolvimento que nem precisava ter, porque não foi usado em momento nenhum, só desenvolveram e deixaram lá. A Mulher Maravilha foi desenvolvida pra uma coisa, no final virou outra. O Superman também, apesar de que ele foi o personagem que mais teve desenvolvimento no filme, ele desenvolveu de uma maneira muito rápida, extremamente rushada, que não faz muito sentido, e depois voltou a ser o que ele era antes, só que triste e querendo morrer. O Batman foi o que se manteve, não ficou triste por muito tempo pela morte do Asa Noturna, pelo visto, e que era o filho dele, mas tudo bem. O Damian teve aquele momento de ele se revoltou contra o Ra's al Ghul e teve aquela parada que rola lá, ele lutar junto com o Deathwing, que é o espírito do Dick Grayson, pra vencer o Ra's al Ghul. Teve o lance do robô, a morte do Flash que ninguém ligou, um monte de herói que não apareceu na história com motivo bosta pra sair da história, e que são de extrema importância pro universo de Injustice, porque a graça do Injustice é ver como as consequências reagem nesses heróis, estando do lado ou não do Superman, e como eles se portam diante dessa situação. Essa é a graça do Injustice. Colocar uma situação completamente oposta do que acontece no universo principal, e ver como os heróis reagiriam quanto a isso. Só tem o Batman e o Superman. De coadjuvante tem ali o Arqueiro Verde, que faz uma coisinha ou outra pra ter aquele desenvolvimento com a Arlequina, e a Mulher Maravilha meio que arquitetando tudo pro Superman realmente dominar o mundo, mas pra nenhuma, porque ela simplesmente fica contra ele no final e vai pro lado do bem. A caçadora que some no meio da missão e nunca mais apareceu e ninguém ligou porque ela sumiu. E é isso. Eu não vou alongar muito mais esse vídeo, porque eu só tô indignado, eu só queria falar sobre. Semana que vem tem narração, desculpa pra quem queria ver narração e não teve, mas eu precisava extravasar essa desgraça, dessa frustração, a minha vontade de arrancar os olhos por ter visto esse filme. Que, meu Deus do céu, não só é uma vergonha, como é uma falta de respeito com os fãs. Então, não assistam o filme, a não ser que vocês gostem de se torturar. E era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Até a próxima. Fui!